Então, pessoal, vamos retomar a nossa série de resolução de provas para o cargo de eletricista. Essa prova foi elaborada, gente, para a Prefeitura de Horizontina, no Rio Grande do Sul, no ano de 2023, pela banca chamada Objetiva Concursos. Essa já é a nossa prova de número 18, tá, pessoal? E esse canal ele é destinado sempre à resolução de provas específicas para o cargo de eletricidade. Geralmente questões específicas a gente resolve. E vamos lá. Nós temos nessa prova 8 questões, é uma prova bem curta, mas é bem interessante. Ela começa já com uma questão de NR10. O que diz? A questão 31. Sobre a descrição das vestimentas de trabalho. Quer saber sobre as vestimentas de trabalho contidas na NR10, ou seja, as vestimentas do profissional que atua diretamente com a eletricidade, né? Ele fala o seguinte: assinalar a alternativa correta. Qual dessas alternativas é correta? Letra A. As vestimentas devem contemplar o quê? A condutibilidade elétrica, a inflamabilidade, né? E as influências eletromagnéticas. Gente, essa aqui já é a resposta correta. Segundo a NR10, esse item aqui está descrito lá no 10.2.9.2. Esse item aqui está escrito exatamente esse texto. Então, portanto, essa aqui é a correta. Tem um termo que eu discordo um pouco da norma, né? Mas está na norma que isso aqui é contemplar. Porque quando você fala deve contemplar a condutibilidade da... Quem ouvir assim a primeira vez, parece que está dizendo que a vestimenta deve conduzir, né? Conduzir corrente elétrica. Eu acho que o termo mais acertado seria considerar, né? Devem considerar a condutibilidade, ou seja, a menor condução possível, né? Ou seja, deve ser feito de material isolante, e aí depois as demais condições, né? Que é inflamabilidade, né? Resistência a fogo, e influências eletromagnéticas, que é a não propagação de campo eletromagnético, né? Ou que não sofre influência eletromagnética por meio de indução, né? Mas enfim, essa questão, a correta é a letra A, perfeito? A letra B diz o seguinte: devem contemplar o caráter exclusivamente estético, nada a ver, o cara não está ali para... Não tem nada a ver a estética, o cara não tem que sair bonito na foto, o importante é ele trabalhar em segurança, evidentemente. Devem contemplar apenas a proteção contra influências eletromagnéticas. O apenas é o que está errado, tá, pessoal? Não pode ser apenas, porque a gente já viu que tem que contemplar também a condução ou a menor condução de corrente possível, portanto, a parte de isolamento, né? E a inflamabilidade também. Letra D, devem contemplar proteção contra chuva e vento. Também não, isso aqui é uma capa de chuva, gente. Não, chuva e vento, e não uma vestimenta para trabalho em instalações elétricas. Portanto, a 31 é a letra A. Questão 32. Sobre a segurança do trabalho e o equipamento de proteção individual. Analisar os itens abaixo. Também ela é relacionada à segurança do trabalho, né, a NR10. Vamos analisar o que diz as alternativas. A primeira. O equipamento de proteção individual, portanto o EPI, foi concebido e fabricado para oferecer proteção contra riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Perfeito. Proteção contra riscos, né? Isso é um EPI. Individual porque é somente um único usuário. Evidente que existem equipamentos de proteção coletivas, EPC, que não é o caso dessa questão. Item 2. O capacete não é um equipamento de proteção individual. Não, o capacete é, gente. Isso aqui está errado. Quando ele botou o não aqui, ele tornou a questão errada. O capacete é um equipamento de proteção individual, sim. Questão 3. O protetor auricular, ou protetor auditivo, né, é um equipamento de proteção individual utilizado contra níveis de proteção sonora. Correto. Estão corretas a 1 e a 3. Somente corretas a 1 e a 3. Letra C. A 2 está errada. Questão 33. Considerando a NBR 5410, analisar os itens abaixo. Item 1. Quadro de distribuição principal. Quadro principal é o primeiro quadro de distribuição após a entrada da linha elétrica na edificação. Está correto, gente.
Estaria errada essa questão se ele tivesse falado apenas somente quadro, porque tem um quadro que fica antes do quadro de proteção, ou do quadro de distribuição, que é o quadro de medição, né? O quadro de medição, ou caixa de medição, ela fica ainda antes do quadro de distribuição principal, em uma edificação de baixa tensão, por exemplo, né? Nesse caso aí ele falou quadro de distribuição, então a questão está correta. Item 2. Item 2 diz o seguinte: dispositivos de proteção à corrente diferencial residual, que o autor está falando do DR, né? É o meio destinado a suprir a proteção contra choques elétricos quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas. Se é um DR e é proteção contra choque elétrico, essa questão, assim, de primeiro momento, ela estaria correta, no meu ver, entendeu? No entanto, o autor diz que ela está errada, né? Eu imagino que ele considerou ela errada por causa dessa frase aqui, meio destinado a suprir a proteção contra choques, né? Quando massas ou partes condutivas acessíveis estão acidentalmente vivas. Ou seja, quando elas estão acidentalmente vivas, tu tem uma massa, tem uma parte metálica que tem ali uma pequena diferença de potencial, né, um nível pequeno de tensão. Quando você conecta o aterramento ao equipamento, ele necessariamente já drena essa corrente, essa massa para a terra pelo aterramento, né? Eu imagino que o colega tentou falar dessa forma, mas é uma questão que era possível ou plausível de recurso. De qualquer modo, o autor considerou como errada. Item 3, SELV. Representa o sistema de extra-baixa tensão que é eletricamente separado da Terra de outros sistemas e de tal modo que a ocorrência de uma única falta não resulta em risco de choque elétrico. Essa questão não teria jeito, né? A gente teria que ler o que é um SELV e consultar o que descreve a NBR 5410, que realmente essa questão foi extraída de lá. Um SELV, gente, é um sistema do qual ele é separado, tá em inglês, né? Separate extra low voltage. Ou seja, é um sistema de extra baixa tensão, né? E realmente esse tipo de sistema, segundo a 5410, ele deve ser separado da Terra de outros sistemas de tal modo que a ocorrência em uma única falta não resulte em risco de choque elétrico. Esse texto está lá na 5410, né? Como eu falei anteriormente. E só lembrando, né, que são considerados sistemas de extra baixa tensão até 50 volts, tá? Até 50 volts em AC. Isso aqui é extra baixa tensão. E quando for em corrente contínua, em DC, até 120. Tá? Então, nesse caso, então correta a primeira e a terceira seria a letra B. Mas, como eu falei para vocês, esse item 2 ali, a meu ver, ele estaria correto, né? Dependendo da interpretação de cada um. Caberia um recurso. 33, letra B. Questão 34. Considerando a NBR 5419, que trata da proteção contra descargas atmosféricas, sobre alguns termos e definições, marcar C para correto, né? E E para errada. E após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeiro item, carga do impulso é o valor resultante da integral da corrente no tempo do impulso relacionada à descarga atmosférica. Esses textos, gente, são conceituais, né? Não tem jeito, a gente teria que ter lido a 5419. Mas vamos lá, essa questão está correta e esse texto foi extraído, gente, do item 3.18 da NBR 5419. Vamos para a próxima. Energia específica é o valor resultante da integral da corrente no tempo da descarga atmosférica. É outro item que foi extraído da 5419, do item 3.20. Só que lá no item 3.20 ele fala diferente, tá? Ele fala que é o valor resultante da corrente ao quadrado, entendeu? Então seria não da integral da corrente, mas sim da corrente ao quadrado.
da corrente ao quadrado da descarga atmosférica no tempo. É outro item também que seria relacionado a conceito, que nós teríamos que ler antes. No entanto, vamos desconsiderar esse item, vamos considerá-lo como errado, que é o que diz o gabarito. Letra C, sistema elétrico é o sistema que incorpora componentes de alimentação em baixa tensão. É correto, né? Sistema elétrico, mas não somente isso. No entanto, esse texto também foi extraído da 5419, lá do item 3.28. Se você procurar na internet, você vai encontrar aí essa norma e esse item falando exatamente isso. Então, correta, errada, correta, C é C. É a letra B. Questão 35. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. A geração industrial de energia elétrica pode ser realizada por meio do uso da energia. Geração industrial, vamos ver o que ele diz a partir daqui. Energia da água, conhecida como geração hidrelétrica. Beleza, pode ser gerar energia, evidentemente, a partir do movimento da água ou a partir do potencial da água. Nesse caso, é energia potencial, tá, pessoal? 35 é a letra A. Questão 36. O conjunto de instalações elétricas associadas e com tensão de até 1000 volts em corrente alternada é a instalação de... Aqui já está na cara, né, pessoal? Até 1000 volts em AC. Bora escrever aqui do lado para a gente lembrar. Até 1000 volts em AC ou em corrente alternada. Isso aqui é baixa tensão. Isso aqui é um ABT, é uma baixa tensão. Portanto, é a letra D. 36, letra D. Lembrando que, se tiver em corrente contínua, a baixa tensão é considerada 1500 volts, tá bom? Isso se for em DC. Também é baixa tensão. Portanto, questão 36 é a letra D. Cabe um parêntese aqui também, pessoal. Bora falar um pouquinho mais sobre isso. Que essas informações aqui que estão de baixa tensão são extraídas da 5410, NBR 5410. A NBR 14039, ela fala de outro nível de tensão, a média tensão. Ela diz que média tensão é de 1000 volts, né? Ou 1 kV, até 36,2 kV. E esse nível aqui é conhecido como média tensão. E acima desse nível seria o alta tensão, tá bom? Para a gente diferenciar. Tem outras normas que não tratam acima de 1000 volts como médio, já chama de alta mesmo, mas hoje em dia já convencionou-se que a partir da norma 14039 teve essa divisão, esse nível intermediário que a gente chama de média tensão. Portanto, a energia que está na rede de distribuição, né, aquela energia que alimenta subestações, que é o 13,8, é considerado média tensão por causa disso, porque está descrita aqui na norma NBR 14039, tá bom? Vamos lá. Questão 37. Questão 37 diz o seguinte. Observar o circuito abaixo. De acordo com as informações contidas no circuito, a corrente elétrica medida em mA no amperímetro é aproximadamente... Ele quer saber qual é essa corrente elétrica que passa aqui. Vamos falar que ela esteja nesse sentido. Vai passar nesse sentido. Aqui, gente, é resolução de circuito. Tá? Vamos logo fazer umas considerações aqui. Quando o circuito em corrente contínua conduzir no estado permanente, esse cara aqui vai abrir. Ou seja, nós já não vamos considerar esse capacitor na resolução desse circuito. E aí o que acontece? Estão em série esse circuito, esse resistor com esse e com esse. E o circuito vai se tornar isso aqui, ó. A fonte continua no meio, né? De um lado a gente vai continuar tendo aqui trazer ele para cá para baixo, o resistor de 40 ohms. Esse cara aqui, ó. Do outro lado a gente vai ter a soma desses três resistores, de 27, 3 e 1000 ohms. É bastante coisa, né?
Somando esses três, vamos ter 1027, 1030. Ohm, aqui é ohm também. Ok até aí? Bacana, né? Para eu saber aqui o nível de tensão, eu nem preciso olhar para o nível de corrente, eu quero saber a corrente, eu nem precisaria fazer isso, né? Bastaria verificar que essa fonte de tensão aqui, ó, ela está em paralela, aqui, ó, em paralela com o nosso resistor de 40 ohms, que é o resistor que vai limitar a passagem dessa corrente que eu quero descobrir. Entenderam? Então pronto, se tu tem a tensão que vai cair aqui em cima, ó, essa tensão nesse ponto, aqui no ponto A, é igual a tensão aqui no ponto A'. A tensão aqui no ponto B é igual a tensão no ponto B'. Eu só preciso saber qual vai ser a corrente que vai passar no resistor a partir dessa tensão de 12 volts. Pela lei de Ohm, né, gente? Tensão sobre resistência. A tensão é 12 volts e a resistência é 40 ohms. Fazendo essa conta, né, vamos ter 0,3 ampere, que é a mesma coisa que 300 miliampere. Ok? Não precisava resolver esse outro lado aqui do circuito, né? Bastava ter sacado aqui, ó, que a tensão de 12 volts está em paralelo com esse resistor, que é o cara que está limitando essa corrente. Entendeu? Portanto, a corrente aqui, o amperímetro é apenas medidor, tá, gente? Ele não está consumindo aí nenhuma resistência, não, de modo ideal. É evidente que na prática isso muda, né? Tem uma pequena resistência de amperímetro que, no caso de questões teóricas, não se considera. Portanto, é apenas um medidor. Vamos lá. Questão 37, a letra C. Questão 38. A figura abaixo representa, em circuitos elétricos, isso aqui está bem tranquilo, né, gente? É uma lâmpada, pessoal. Não tem errado. Vamos ver aqui os demais, a simbologia dos demais itens. A bateria, ela pode ser representada assim, né? Um traço maior, um traço menor, ou como a gente viu na questão anterior, 2, né? Quando ele representa, na verdade, uma pilha. Isso aqui é uma bateria de corrente contínua, né? O capacitor, ele pode ser representado com duas placas paralelas. Às vezes ele vem com uma placa paralela e a outra um pouco curvada. Mais ou menos isso. Essa é a representação do capacitor. O indutor é sempre uma bobina, né? Ok? Feito isso aí, o indutor, feito essa representação, só sobrou a lâmpada, né? E a lâmpada pode ser representada dessa forma. Quando a gente pega a norma 5444, a NBR 5444, que é a norma de simbologia para projeto de instalação elétrica, a lâmpada ela é representada apenas pelo círculo, simplesmente um círculo, tá, gente? Nada mais do que isso. De qualquer modo, aí a gente conseguiria matar essa questão. Portanto, questão 38 é a letra D, lâmpada. Só foram 8 questões nessa prova, pessoal. Eu agradeço aí a presença de vocês. Eu peço que curta e se inscreva no nosso canal para continuar dando apoio ao nosso trabalho, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.